Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um MesaCast e hoje nós vamos falar dele, my man, o homem, o Jason Momoa, em Aquaman 2, O Reino Perdido. Eu sou Efraim Fernandes e... Yahoo! Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Igor Iglesias aqui mais uma vez, da página do Instagram Cinevilas, dá uma olhada lá. E o Arraia Negra é um dos maiores vilões do DCU. E aí, galera, beleza? Aqui é o Marcos Moviola e acabou, né? Já deu, né? DC foi outra fase agora, né? Chega. Pois é, eu queria justamente começar falando sobre isso, Marcos. Eu acho que a partir de Adão Negro até agora o Aquaman foram produções complicadas, porque a gente estava com aquele problema interno na Warner, entrou o David Zaslav como presidente da Warner, e a propriedade dela, que é a DC, estava sem rumo, né? Completamente perdidaço. Os filmes diziam que era um universo cinematográfico, mas assim, a gente não via uma ligação coesa ou muito sólida entre os filmes. E aí sai o Walter Hamada, que é um cara que fez escolhas boas e escolhas péssimas enquanto estava na gestão. Decidem colocar o James Gunn, e aí, como está mudando de gestão, né? É natural que se pensar que coisas vão mudar, e é o que aconteceu, porque todo filme que teria suas continuações ou iria desmembrar para novas produções, isso acabou sendo cancelado para poder justamente encerrar esse universo e começar um novo, que é o do James Gunn. E eu entendo completamente isso. Eu ainda queria ver o filme da Batgirl ali no streaming da HBO, poderiam terminar o filme e dizer que o filme se passa num outro universo, botar como DC Elseworlds, mas enfim, a gente não vai ver. Aconteceu isso para esse filme do Aquaman, porque a gente teria até, inclusive, a participação do Ben Affleck, que acabou sendo cortada. Por mais que seja um filme que... ele é divertido, ele não é tão ruim quanto as pessoas estão falando, é uma aventura pra você ver com a família, né? Sessão da tarde, né? E assim, pra um filme que sofreu com muito reshoot e corta daqui, corta dali, eu acho que até encerra bem, assim. Não vou dizer encerra bem, mas não tá tão ruim quanto a gente poderia cogitar que estava, né? Eu não sei se é meu saco cheio de filme de super-herói. Não sei. O filme é bonito pra caramba, sabe? Efeitos visuais muito legais, assim, de se ver. Tem momentos legais que eu curti. Eu gosto, por exemplo, da volta do irmão dele, tá vendo? Até esqueci o nome. Do Patrick Wilson, né? O personagem do Patrick Wilson, Norm, né? Orm. Eu acho que o filme melhora muito dali pra frente, a dinâmica dos dois é legal e tal. Mas, de novo, cara, é um filme que é feito pro quadrante, pra agradar um determinado, não sei o quê. Não tem um desafio. Quando eu achei, será que eles vão lá e... Pode ter spoiler aqui ou não? Posso falar spoiler? Gente, larga o aço. Pode largar o spoiler. Então, assim, falando de spoiler, enfim, eu esperava que houvesse uma perda, talvez, já que estamos falando de final, né, cara? Por que não ousar mais? Pelo amor de Deus, eu não sou um sádico que quer ver um bebê sendo assassinado na tela, não é isso? Mas por que não matar o garoto lá do Aquaman para não dar um peso dramático maior? Não, é aquele feijão com arroz, mamão com açúcar, café com leite, e é isso. Assim, eu queria mais, eu achava que poderia ter. Deu um problema com a Amber aqui. Cortaram a mulher toda do filme e, assim, dá pra sentir a ausência dela ali em várias partes, né? E, mas tava no final, e aí, bota o filme, já estamos fazendo e tal, precisa cortar a mulher por causa do negócio e tal. O filme é muito cheguei, terminei, e aí? So what? Fazer o quê com essa Não é ruim o filme, não é ruim de jeito nenhum, assim, mas de novo, 2 horas que eu falei, podia ter visto outro filme, uma série, sei lá, saí do filme meio assim pra... Cara, então, eu não achei o filme bonzão, tipo, como o primeiro. Eu gosto muito do primeiro Aquaman. Eu acho que ele é um filme que ele apresenta muito bem ali aquele universo. O Jason Momoa, ele tem um carisma, ele não é um bom ator de fato, mas ele tem um carisma, sabe? E aqui no Aquaman 2, eu acho que ele tá até mais Jason Momoa ainda, vou te falar. Tem uma cena no filme logo no começo que ele tá dando uma volta de moto. Cara, é muito o Jason Momoa fazendo aquilo ali. Aquele lance de ter uma narração no início do filme, que é uma coisa diferente também, que não tem no primeiro. Eu vi aquilo ali e fiquei... tá bom, vamos aceitar. Visualmente falando, o filme é muito bonito. Muito, muito bonito. Ele tem umas cenas ou outras ali que tem um CGI meio duvidoso, mas no final de tudo, o saldo é bem positivo. E eu gostei pra cacete do Arraia Negra, né? Eu já gostava dele no primeiro filme, aqui ele volta. E, cara, tudo nele eu gosto. O visual,
legal, o jeito que ele é... Tipo, quando ele chega assim, tu sente a presença do vilão na trama, saca? E que ele pode ser uma ameaça pra qualquer um ali. As cenas de luta são muito boas. A interação do Arthur com o Orm, né? É muito bacana, aquele momento que ele vai lá resgatar ele, que ele tá preso e tudo mais. Então, assim, ele é um filme que te diverte durante as 2 horas. Quando ele acaba, passa, tipo, 30 minutos depois que você assistiu ele, você já não lembra tanto. E tem aquele final que, tipo, o Aquaman tá falando que eles assumem, né, que Atlantis existe, aí ele vai lá pro mundo revelar, e aí ele tá falando, e daqui a pouco ele pega o microfone e fala, eu sou Aquaman. É chupado de... do Pantera Negra, né? Pelo amor de Deus. Total. E apesar da Amber Heard ter tido aquele problema lá, né, com o Johnny Depp, eu achei que ela tá bem presente no filme, assim, saca? Você nota que tem uma ausência, mas ela continua muito presente na trama. Até tanto quanto no primeiro filme, eu diria. Eu achei que ia ter muito menos dela. Eu achei que teria menos dela. Assim, obviamente, tem coisa dela ali que foi cortada, que teve esse rumor, né, de que assim, não, Amber Heard, por conta dessas questões do Johnny Depp, muita coisa dela foi cortada. Só que quando eu vi o filme, eu pensei assim, tá, eu entendi, tem uma ausência dela ali, mas eu senti que teria mais coisas cortadas dela. E aí, nos momentos em que ela aparece, ela cumpre o papel dela, mas eu achei que ela tava atuando muito no modo foda-se, cara. Eu achei que tava uma atuação horrível, parecia que ela tava fazendo aquilo obrigada, ela não tava afim. Talvez por conta desse problema aí na vida dela, lá do Johnny Depp, os caras da 4, que no final ela até perdeu, né, a ação contra ele. Mas eu achei, cara, que ela tá muito ruinzinha nesse filme. Eu não curti a atuação. Não que eu ache ela uma ótima atriz, mas eu acho que ela consegue entregar, eu acho que ela conseguiria entregar uma coisa mais competente. Eu achei que ela tava muito no modo, foda-se, vou fazer qualquer porra aqui, tá tudo certo. Mas ela já tinha gravado a participação dela? Antes de tudo, do julgamento, essas paradas, não tinha gravado tudo, por isso que cortaram? Eu acho que tava no meio da gravação do filme. Aí eu acho que eles interromperam ou já tinha terminado, tinha acabado de terminar, e com certeza teve reshoots. E aí na regravação, nos reshoots do filme, eles tiveram que cortar muita coisa dela. E você percebe que não só dela, mas o filme ficou muito cortado. Por exemplo, eu lembro que tinha esse lance do filho do Aquaman morrer, eu lembro que tinha uma parada dessa, assim como o Batman do Ben Affleck, mas como a DC já tava nas últimas ali. E outro ponto importante que eu acho citar, que, assim, a melhor forma de finalizar o DCU é não mencionar o DCU. Eles não mencionam em momento algum Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha. Isso eu acho bacana, porque, assim, cara, já acabou, a galera tá puta com aquilo lá, então deixa quieto, só faz o último filme aí e vamos ver. Então, assim, uma coisa que vocês falaram sobre o Arraia Negra. Eu gosto do Yahya Abdul-Mateen. Eu acho esse cara um ótimo ator, sabe? Ele fez umas paradas muito boas, assim. Acho que até os filmes ruins dele. Quer ver um filme ruim pra caralho dele, mas que eu adoro, porque eu fico dando risada? O Baywatch. Cara, Baywatch é ruim, mas é ruim. Ele é ruim demais. Mas ele faz. Mas a participação dele é pequena e eu fico rindo com esse filho da puta. Porque eu paro pra olhar e falo assim, cara, o cara faz comédia, o cara faz ação, o cara faz drama, o cara fez terror no Candyman, que é um ótimo filme. O cara faz tudo. O cara fez o Matrix, que é o quarto filme eu gosto, mas é um filme que eu sei que é meia bomba. Mas assim, não tem um filme desse cara em que ele entregue uma atuação ruim. E nesse filme do Aquaman, ele reprisando a Arraia Negra, ele manda muito bem. Só que eu acho que nesse filme tem um problema, que pra mim é o mesmo problema do Batman Eternamente de 95 do Joel Schumacher. O filme parece que não sabe o que quer ser. Uma hora ele é muito sério, uma hora ele é muito canastra, muito brincalhão. Porque o Jason Momoa, ele destoa demais do Abdul-Mateen nesse filme. Porque assim, o Jason Momoa é o cara do povão, é o my man, vamos tomar uma cerveja, eu quero comer um cheeseburger gorduroso. E aí quando entra em cena o Abdul-Mateen fazendo a Arraia Negra, eu fico assim, caralho, meu irmão, o cara tá com sangue nos olhos e é tipo assim, um polo completamente diferente. O máximo ali que os dois tiveram ali, o Aquaman e o Arraia, de estar, digamos assim, no mesmo tom de embate, é no final, justamente quando o Arraia vai matar o bebê, e aí o Aquaman boladão fala, não bota a mão no meu filho, que aí ele fica bolado. Mas tirando isso, cara, o filme é muito bipolar, cara, porque uma hora que é muito sério, uma hora que ele é muito, sabe, galhofa, e eu achei uma mistura estranha, sabe? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu não tive muito essa impressão, não. Só tava meio que assim, é isso aí que a gente tá vendo. Tem uma cena no filme, cara, que eu fiquei assim, que o filme tentou criar uma tensão com o personagem o Orm, né, com o personagem do Dolph Lundgren, né, quando eles estão subindo, escalando, assim, aí parece, o filme cria um suspensezinho. Pensei que ia dar merda. Porque também. O homem ia dar... Não, eu não pensei que ia dar merda. Eu sabia que não ia dar merda. Porque o filme não tava caminhando pra isso, pra aparecer o homem de novo se aliar com o Rei da Noite Verde, sei lá. Pô, se bobear seria um plot twistzinho legal.
Não seria, cara. O filme já tava no último ato, era o final, seria um desastre. Aí eu falei, por que você cria tentar criar uma tensão com algo que você não vai conseguir tirar a atenção? Eu pensei que ele poderia reverter, porque no final o Orm, ele pega lá aquele tridente do bicho lá do mal, né? E ele aceita aquele ser maligno ali pra poder libertar ele. Que, inclusive, que desperdício. Eu acho o visual do filme dos monstros, eu acho sensacional. Todos eles. Sim. Isso eu achei muito bem feito mesmo. O James Wan dá umas viajadas ali, umas piradas. Cara, muito perfeito. Aí tem lá o vilãozão do filme, porque o filme ele tem, entre aspas, 2 vilões, né? Que é o Arraia Negra e eu acho que é Cross, alguma coisa assim, o nome do bicho. E o Rei da Noite Verde. O Rei da Noite Verde. E eu pensei, de fato, que ele ia ser libertado no final, ia ter uma briga ali, de repente, até o Arraia Negra se juntando com o Aquaman e o Orm. Mas não, simplesmente quando o bicho é liberto, ele já é morto. Eu falei, caralho, mas pra quê, sabe? Mas é um filme, de novo, que não é que não te ofende, né? É que não te desafia, sabe? É um filme que tá... Eu fiquei até pensando que talvez nos planos originais, porque rolou reshoot, rolou mudanças nesse roteiro, né? A gente sabe que o Ben Affleck não tá mais. Provavelmente haveria um desdobramento para Aquaman 3 e tal, aquela coisa toda, né? Se não fosse a intervenção do James Gunn e o David Zaslav. Eu fiquei até pensando se talvez fosse os planos originais, o Orm, ele trair lá o Dolph Lundgren, né? O Ivan Drago lá, e aí ele fica comunado com o Rei da Noite Verde lá, o monstrão, e aí rolar uma luta, o Aquaman ele derrota o monstrão verdão, mas aí o Orm foge, e aí ele seria o plot pra um terceiro filme. Fiquei até pensando nisso, né? Se não tava no filme inteiro, ele ficar nessa de agente duplo pra no final ele trair o Arthur. Não sei, uma coisa que vem na cabeça agora. Não, e detalhe, eu acho que se não fosse todo esse problema do DCU aí já ter que terminar, digamos que mantessem aí com os mesmos gestores anteriores, eu tenho quase certeza que teria um Aquaman 3, porque eu também acho que a ideia inicial deles era fazer 3 filmes. E o segundo, apesar dos pesares, ele foi o filme que mais lucrou pra esse último período aí da DC, cara. Ele lucrou mais que o Shazam, ele lucrou mais que o The Flash, e tipo, mesmo as pessoas sabendo que era o fim do DCU, a galera foi lá, viu, e boa parte das pessoas, assim, normais, gostaram, não tanto quanto o primeiro, mas o filme teve uma recepção até que boa. Eu pensei que ia ser pior, talvez, mas eu acho que muito disso vai pelo Jason Momoa, cara. A galera curte muito o Jason Momoa. Eu acho que ele é num nível, assim, de Henry Cavill. As pessoas podem até cogitar do filme ser ruim, mas vão lá assistir porque é o cara que tá na tela, saca? Ele é muito carismático mesmo. Aí não tenho que reclamar do carisma do cara aí. Quando ele aparece em tela, ele assume, né? Assume totalmente ali o momento. Eu tô vendo aqui, o filme é dirigido pelo James Wan, né? E é um cara que tem no seu currículo filmes que mudaram o jogo em termos, por exemplo, do horror, do filme de terror, né? Nos últimos anos, você tem aí a série Invocação do Mal, o Maligno, não foi dirigido por ele, eu acho que o Maligno, mas ele produziu, tava ali, né? E, tipo, por que não? Por que não você descambar? Você tá no fim de uma... Não, ele dirigiu o Maligno, sim, eu tô maluco, mas produziu também, enfim. Calma, merda! Por que não descambar pra uma parada... Por que não pirar? Por que não? Por que não, gente? Tá acabando. Vamos pegar aqui o roteiro, vamos dar uma mexida aqui, vamos mudar. Aí bota o Randall Park, que é um ator que eu adoro. Ele é muito legal. Ele é muito bom, carisma puro, sensacional, o Randall Park e tal. E o cara tá desperdiçado, cara. Assim, o Martin Short, velho. Martin Short, ele faz o Kingfish lá. Ele faz o Jabba the Hutt debaixo d'água. O Jabba the Hutt. Cara, você não tem nada original nesse filme. Pega o Rei da Noite Verde, Game of Thrones. Você pega o Jabba the Hutt, Star Wars. Você pega o que mais? O final do Pantera... Gente, assim... Eu tô cansado, acho que eu tô ficando até ranzinza já. Tô cansado. Ô, Marcos, não é só tu não, cara. Infelizmente, os filmes de super-heróis, eles foram para um caminho que ainda estão nesse caminho. A gente não saiu ainda dessa lama aí, dessa areia movediça que tem em Arrakis aí do universo de Duna, porque, cara, às vezes parece que as coisas só estão caindo num buraco mais fundo. Mas vamos ter esperança aí que com o novo universo do DCU, o James Gunn vai organizar a casa, e na Marvel também as coisas vão dar certo a partir de agora. I'm the king of Atlantis. I am Aquaman.
Você quer ver uma parada? Olha só, eu já é a segunda ou terceira vez que eu entro aqui no MesaCast pra defender Flash. Eu gostei muito do filme. Ah, mas abre aspas, eu adoro The Flash, tá? Somos dois, show de bola. Somos Pelo menos três, tem um... porra, então três. fechou. Porra, fechou o Estamos entre esquadrão do amigos Flash. aqui, o esquadrão do Flash. Eu gosto muito do Flash. Gosto muito do filme. Tem problemas? Porra, claro, muitos. Inúmeros. Efeitos visuais, sim, claro, ruim. Mas, cara, o filme tem peso, cara. O filme tem peso. Cara, quando chega aquele final, eu me debruço em lágrimas. Concordo contigo, Aquilo é- ele tem aquilo é ele muito- tem coração, mano. Ele tem Tem coração, cara. Tem coração. O filme tem esse peso da perda da mãe, mesmo que o cara consiga, no final, né, tirar o pai da cadeia. Então, mas ainda assim, olha o peso. O cara passou aquele tempo na cadeia. Quanto tempo ele ficou ali? Desde a infância do Barry Allen até a vida adulta. O cara ficou pelo menos uns 10 anos ou mais na cadeia. Ou seja, tem peso a parada. Qual é o peso do Aquaman 2? Não tem. Ele tem esse peso que a gente tá falando. E o Flash, o objetivo dele era tentar impedir a morte da mãe, né? Ele não consegue. E ele tem que presenciar a perda da mãe por 2 vezes. 2 sabe? vezes? Perfeito, é isso. Cara, e isso na construção de um personagem, de uma história, dane-se os poderes. É uma coisa que eu sempre falo com relação ao super-herói. Quando eu entro pra ver um filme do Homem-Aranha, eu não vou ver um garoto soltando teia pelos braços e escalando paredes e lutando com super vilões. Claro que eu vou ver isso como ação e tal, divertido, não sei o quê, mas além disso eu vou ver um garoto que tem dificuldade pra pagar o aluguel. Eu tenho a impressão, Marcos, que o que acontece é o seguinte: como a DC, final de festa na DC, o patrão ficou maluco, é queima de estoque, e a gente sabe que as produções ficaram... As produções já não estavam tão boas, e elas ficaram mais comprometidas ainda por conta de mudança daqui, mudança dali, não vai ter sequência, então corta isso aqui, corta aquilo ali. Como eu falei antes, não vai ter filme da Batgirl e tal. Eu tenho a impressão de que as pessoas, elas já vão armadas a não gostar do que vai ver, sem saber nada, entendeu? Claro, elas têm motivos pra não gostar porque não tá bom, a verdade é essa, não tá tão bom assim. Só que eu tenho a impressão que quando se trata da DC especificamente, tá sendo com a DC agora o que aconteceu, por exemplo, no universo X-Men uns anos atrás. A galera já chega já querendo não gostar do filme porque sabe que não vai ser do jeito que quer. Por exemplo, o The Flash, ele tenta adaptar o Flashpoint. Cara, o Flashpoint, ele é um arco épico pra caralho, sabe? Eu não li os quadrinhos, mas eu vi a animação. É uma coisa muito épica, uma coisa que envolve o universo DC como um todo. E quando você vai ver isso no cinema, a gente tem uma visão de fato, a gente tem uma versão muito rascunhada de todo o potencial que é essa história. Mas ainda assim, eles conseguiram fazer uma coisa que pra mim valeu a pena, que foi ver o Michael Keaton. Eu fui no cinema ver pra ver o Michael Keaton. E pra mim a história funcionou. Tem muita coisa merda nesse filme, gente. Tem muita coisa merda no filme do Flash. Mas eu me diverti, eu acho que não foi esse Chernobyl todo que aconteceu. É mais ou menos o mesmo caminho que aconteceu pro filme do Besouro Verde, pro filme do Shazam e agora pro filme do Aquaman. São filmes que tiveram a sua rodagem ali alterada. Tiveram seu roteiro alterado, tiveram vários reshoots. Isso faz com que muito da história, do que já estava previsto na história, acabe se desviando do plano original para encerrar de forma apressada. E isso, claro, influencia na qualidade da parada. Então, acho que pela galera, o público geral, já tá sabendo disso, e mais o boca a boca, não, vai ser uma merda, não sei o quê. Eu acho que isso tende com que as pessoas fiquem mais desanimadas ainda com a DC nesse final de festa. E aí entra o James Gunn, eu tenho várias ressalvas em relação ao James Gunn no que diz respeito à vida pessoal dele. Ele fez tweets bem escrotos, que olha pra cara do cidadão que eu tenho nojo desse filho da puta. Mas ele falou uma coisa que eu concordei com ele. Eu até comentei isso no cast passado. Ele disse o seguinte, cara, essa sensação de que as pessoas têm de que estão saturadas dos filmes de super-heróis é por conta da forma como essas histórias estão sendo contadas. E eu concordo com ele. Porque olha só, se você olhar, por exemplo, Soldado Invernal, é um filme maravilhoso. Você não diz que é um filme de super-herói, porque tem espionagem, você não sabe quem é quem, tem uma pegada meio anos 70, meio anos 80, tem perseguição de carro, tem luta, parece Conexão França uma hora, e, sabe, tem uns negócios que fala, caralho, isso aqui não parece um super-herói. Eu acho que o macete é esse, você pegar elementos, sei lá, pega a ficção científica, que é o que parece que vão fazer agora no Superman, né, que agora não é mais Superman Legacy, né, agora é Superman. É só Superman. Vão pegar o elemento família e vão pegar o elemento ficção científica. Vai ter o Blade, mano, coloca elementos sobrenatural de terror e de vampiro, que é o que o Wesley Snipes fazia lá no final dos
anos 90 e início dos anos 2000, que é uma trilogia muito boa. Tirando o terceiro filme, que é bem merda, os 2 primeiros filmes são muito bons, então eu acho que o caminho é esse. Você falou de Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico, o caminho para Quarteto Fantástico é você pegar o que foi feito com os Incríveis e fazer um quarteto. Porque quando a gente vê os Incríveis, a coisa que eu mais escutava na época, pô, aí um filme do Quarteto Fantástico que valeria a pena ver. Porque, tipo assim, a pessoa tem que entender, como eu falei do Homem-Aranha, tem que entender o lado humano desses caras. O lado humano desses caras. Né? Não é o lado do superpoder. Por que tem histórias do Superman? Por que o Superman é tão difícil de adaptar, por exemplo? Porque você tem que entender o lado humano dele. Se você não consegue entender o lado humano do Superman, acabou, mano. Que é um alienígena super poderoso e indestrutível. Porque quem peita o Superman? Ninguém. Né? Vai ter que inventar a Kryptonita. Dos filmes do Superman, o negócio dele é esse. O Quarteto Fantástico, o caminho você falou, família. Entendeu? Eu acho que foi esse lado, Marcos, que tentaram trazer para esse filme do Aquaman, porque assim, esse papo de que a Amber Heard ela teve participação reduzida, aí depois veio lá alguém da Warner e falou, não, acho que foi o James Wan que falou, não teve nada cortado, não sei o quê, sempre foi uma história pensada para se passar entre irmãos, reconciliação entre irmãos, e a gente vê isso, e eu acho até que o filme melhora, o filme até melhora, na minha opinião, quando o Patrick Wilson entra, que eu acho esse cara um ótimo ator. A dinâmica dos dois é muito boa, muito boa. É muito boa, e é uma história entre irmãos ali, sacou? Pode até ser que na concepção original a gente não teria tanto de Mera, pode até ser, mas já deu pra sacar ali que é uma história entre irmãos, é um fator humano, porque se você parar pra analisar o Aquaman do Jason Momoa, ele é o super-homem da água, cara, porque assim, ele é um cara que não sabe se é da terra, não sabe se é do mar, ele é um cara que vive deslocado, é um cara que vive sozinho, sofreu bullying na infância, sabe? E ele teve o pai dele como referência, né? Então, ele na água ele voa, ele não nada, ele voa. O super-homem se move no ar, o Aquaman se move debaixo d'água. Então, assim, é o Superman remodelado de uma certa forma, assim. Então, eles tentaram trazer esse lado família pra ganhar o cara que tá indo pro cinema. Pelo menos foi uma interpretação que eu tive. Lembrei agora, tu falou disso do Momoa voar na água, achei engraçada a cena do Patrick Wilson não sabendo correr em terra. Do homem. Ele aprende a correr, ele corre pra caralho. É muito bom mesmo. Então, essas coisinhas aí. Barata. A barata. Nossa. Deixar a pessoa humana, o super-homem, no caso. Eu acho que o Snyder trouxe muito bem isso, cara, no Homem de Aço. Pela primeira vez a gente vê o Clark, né, o Kal-El, no caso, ele sente o peso do que é ser o super-homem. E eu acho que o caminho, uma parte do caminho é aquele ali. Eu gosto muito do Homem de Aço, mas eu acho que ele não caiu tanto na boca do povo, porque ele fez um super-homem muito sério, muito dark e tudo mais. Eu gosto daquela visão, mas tipo, pra mim, se o super-homem tem aquele lance de sentir a responsabilidade, né? Grandes poderes vem grande responsabilidade, e ter uma pegada mais quadrinho, né? Uma coisa mais leve, não cômica, leve, é diferente, né? Eu acho que tem tudo pra ser um filme perfeito e é uma leitura perfeita do personagem. Mas, Igor, eu acho que é exatamente esse o caminho que o James Gunn vai fazer para esse Superman para diferir do Snyder. E eu acho super válido, vai manter. Eu acho que eu suspeito que o James Gunn vai fazer é o seguinte, ele vai manter elementos clássicos do Superman, a relação dele, do Clark no Planeta Diário, com a Lois Lane, com o Jimmy Olsen, com o Perry White, e a vida dupla dele enquanto que Clark Kent e Superman, ninguém sabe que os dois são a mesma pessoa. A Lois não deve saber que ele é o Superman, diferente do que acontece na franquia do Snyderverso. E ele deve pegar também coisas dos quadrinhos, por exemplo, o uniforme dele, o James Gunn liberou o brasão, né, o símbolo do Superman, tem uma pegada que lembra o Reino do Amanhã. Talvez seja uma história que ele goste, inclusive o James Gunn, né, há papo de um ano atrás, ele postou a imagem do Reino do Amanhã, deve ser um quadrinho que ele gosta muito, então ele pegou aquilo como referência para fazer a roupa do novo Super-Homem. Eu senti que ele tá pegando coisas que ele tem como referência para construir esse Superman. E talvez até o Zack Snyder de alguma forma influencie isso. De que maneira? Nas cenas de ação. As cenas de ação de um Homem de Aço são muito boas. É nível Dragon Ball, né? Porque, enfim, são dois deuses lutando ali, é o Zod e o Superman. Então, em algum momento, ia ter esse embate. Mas eu acho que o diferencial que o James Gunn pode trazer é justamente ser o Superman mais esperançoso, porque no Snyderverso, até onde eu percebo, ele estava fazendo uma construção do Kal-El na Terra. Ele é um cara que está duvidando de si, ele ainda não sabe qual é o papel dele no mundo, ele passa por todas aquelas provações, ele erra e tal. E no final, isso aí é uma conjectura minha, tá, gente? E no final, ele viraria aquele Superman esperançoso, clássico, tradicional que a gente sempre conheceu.
Só que a gente não viu esse caminho ser completado, entendeu? Então, já que esse caminho foi cortado e a gente não tem mais, eu acho que é justamente aí que o James Gunn vai trabalhar. Ele vai chegar e vai trabalhar no Superman tradicional, pegando elementos clássicos, e já vai botar ele de cara como aquele ser esperançoso, que traz, é o cara que fala e todo mundo para pra ouvir, sabe? Que acho que é o maior poder do Superman, e são os poderes dele, né? Como o Marcos falou aqui, quando vai ver o filme do Homem-Aranha, eu acho que é a forma como ele lida com certas situações. E é difícil você escrever sobre esse cara, né? Porque o cara é praticamente invencível, né? E aí eu acho que esse problema dele ser praticamente invencível, eu acho que é mais ou menos o mesmo problema que o Aquaman do Momoa, em tese, deveria enfrentar. O cara não se conecta com nada, o cara não sabe se é da terra, não sabe se é do mar, o cara é super poderoso, o cara sempre se sentiu sozinho, e aí as fraquezas dele tem que ser fraquezas psicológicas, tem que ser o quê? Colocar em risco alguém que ele ama, que ele tenha apreço, que ele tenha carinho, que no caso desse segundo filme aqui foi o filho dele, o bebê dele, que foi, digamos assim, o elo fraco pra ele ter algo pro que lutar, porque assim, ele tá cagando pra Atlântida, ele tá ali fazendo aquilo só porque é obrigação. Tem até uma cena que é muito engraçada, tá ele e o Patrick Wilson conversando, ué, mas você não queria meu trono? Não, cara, eu nunca quis o trono, eu só tive que fazer isso porque tu foi um tremendo de um babaca, então eu tive que fazer o que devia ser feito. Então, sabe, são sacadas muito boas, mas que o filme não sabe executar no filme do Aquaman. Então eu imagino que o James Gunn, nesse momento, ele tá analisando o que deu certo e o que deu errado no universo DC como um todo, e ele vai pegar o que deu certo e vai expandir aquilo que deu errado, ele vai cortar. Eu imagino que seja mais ou menos por isso. Só para complementar o que o Evan falou, principalmente sobre o Superman, é bom lembrar que quando o James Gunn anunciou o Legacy, né, que hoje, né, só Superman, a imagem que ele usou foi a dos grandes astros Superman, né, aquela capa icônica dele assim nas nuvens e tal, aquela coisa bonita com o sol no fundo assim, no segundo plano. Tem até uma outra imagem dele assim com o sol atrás dele brilhando, ele como se fosse um messias, tá ligado? Essa coisa de esperança mesmo. Então, assim, eu acho que o James Gunn não fez isso à toa. Imagino até porque o Superman vai ser esse farol de esperança para a humanidade, para esse segundo lar. Esse primeiro lar, segundo seria Krypton, né, no caso. A Terra, né, pro Superman. Então, assim, eu acho que é esse o caminho que ele vai trilhar mesmo, sabe? Que espero. Cara, a gente tá falando aí, eu tava lembrando aqui agora, aquela versão lá deturpada do Liga da Justiça do Zack Snyder, né, a versão do Joss Whedon. O Super-Homem daquele filme, ele é bem diferente do Superman do Zack Snyder, mas ele é bacana, eu gosto dele. Eu lembro que na época as pessoas curtiram aquela versão. Não tô falando do bigode, Deus me livre. Mas a personalidade dele, sabe? Porque ele mudou, ele virou um cara mais tranquilo, ele não tinha aquela cara depressiva que o Henry Cavill faz toda vez que tá de Super-Homem. E eu lembro que foi bacana ver aquilo. É uma das pouquíssimas coisas que eu gosto naquele filme. É o jeito que o Super-Homem foi interpretado. Mas cagaram com o Aquaman também. Puta que pariu. Cagaram com o Aquaman, cagaram com o Batman. Batman fazendo piada, Aquaman toda hora. É verdade. Porra, não, esse erro surgiu no Joss Whedon, né? Porque no Snyder Cut não tem muito isso. Eu acho que... não sei se tem no Snyder. Acho que não, cara. Acho que isso é uma coisa que... acho que isso já é do ator. É como eu falei até numa gravação passada. Foi na gravação de Richard. Quem tá ouvindo aqui agora, terminou essa gravação aqui, vai ouvir Richard. A gente tava falando o Marcos Moviola e o Marcos Gomes, e a gente falou que basicamente o Momoa, ele não faz o Aquaman. O Momoa interpreta ele mesmo fazendo cosplay de Aquaman. Esse Maman tem uma versão dele quando ele interpreta o Duna. My boy! Verdade. Na primeira parte do Duna ele fala, my boy! Agora vou te falar, eu acho que essa parceria do James Wan no Aquaman com o Momoa vai retornar na DC, hein? E eu acho que vai retornar com ele sendo lobo, cara. Eu acho que volta essa Tomara, cara, tomara. Eu boto fé. Perfeito ele pra fazer o lobo. Eu boto fé. Ele é perfeito. Não, ele é perfeito pra ser o lobo, ponto. Em termos de físico, estilo, ele é perfeito pra ser o lobo. Isso aí a gente já falou em outros mesacasts atrás aí. Vocês estão ligados que ele fez um teste pro Corvo há um tempo atrás? Só que acabou não indo pra frente? Tem até foto disso. Ficou bem legal o visual. Bem melhor, inclusive, do que o do Bill Skarsgård aí, na minha opinião. Skarsgård. Cara, eu desejo muita sorte pro Bill Skarsgård. Eu acho... difícil falar o nome desse cara. Eu acho que ele é um ator que chama muita atenção porque ele consegue fazer uma cara de louco, cara. Porque assim, o filme do Witch, eu não curto tanto assim no filme do Witch. Eu gosto mais do filme da primeira parte. Mas tu vê que ele tem um bagulho ali no olho dele que ele parece um cara meio louco. E ele sabe fazer bem isso. Então... Não, e ele faz muito... E ele faz aquilo de verdade. Ele tem uma cara... Ele faz um negócio... A família Skarsgård é meio bizarra, né? Vamos comentar. Todos eles. No próprio John Wick 4, né? Que ele é o vilão. Ele tá mandando super bem naquele filme também. Pode ser que ele traga uma interpretação interessante pro clássico, pra esse remake do clássico, né? Porque assim, o Corvo é uma franquia muito
muito complicada, porque o primeiro, de novo também, quem tá ouvindo aqui, terminou, vai lá ouvir a nossa gravação que a gente fez sobre o Corvo. O primeiro Corvo, cara, eu acho maravilhoso, mas eu acho que ele ganhou um status de cult por conta da morte do Brandon Lee, isso ajudou a alavancar mais o filme, e assim, teve sequências horríveis, e a melhor coisa que fizeram depois do falecimento do Brandon Lee foi uma série chamada Corvo, Caminho para o Paraíso, Starway to Heaven, algo assim. E foi com o Mark Dacascos, que é um excelente ator marcial. Eu também acho ele um bom ator, né, como enquanto interpretação. E ele faz o Eric Draven, mas ele dá uma pegada dele pro Eric Draven e ao mesmo tempo referenciando o Brandon Lee. E eu acho que é legal, mas assim, cara, quando eu vi esse teste de câmera do Jason Momoa, eu falei, caraca, porra, bacana isso aqui, sabe? Ele fez um negócio ali que eu achei interessante. Só que aí parece que ele também estava envolvido na produção e tal, mas aí acabou não indo pra frente, muito provavelmente por divergência criativa, e a gente não vai ver aí o Jason Momoa como Corvo. Mas eu acho que o Jason Momoa, ele volta na DC para ser o Lobo. Inclusive, eu lembro que eu vi uma entrevista dele anos atrás, que quando o Zack Snyder chamou ele pra fazer... Eu acho que o Jason Momoa chegou até a fazer teste pro Batman, se não me engano. Aí, quando o Zack Snyder queria ele pra ser o Aquaman, o Momoa virou e falou assim, porra, Aquaman, tipo aquela época que todo mundo zoava ainda o Aquaman. Porra, Aquaman? Sério, cara? Porra, eu pensei que vocês iam me chamar pra fazer o Lobo. Quer dizer, até ele na época, ele já tinha ciência disso. Então, eu acho que o Jason Momoa, ele foi muito importante pra mudar a visão que as pessoas tinham do Aquaman, porque todo mundo fazia piada sobre o Aquaman, todo mundo. Inclusive, lá nos Estados Unidos, uma entrevista, um vídeo que eu vi no YouTube, quando foi anunciado que ia ter o Aquaman no BVS e tal, teve um cara, um radialista, que tava fazendo, tipo, piada com o Aquaman. Porra, Aquaman é o cara que fala com peixe e tal, não sei o quê. O Zack Snyder ligou pro programa e foi explicar mais ou menos a visão dele. Ele falou, cara, o Aquaman, ele tem cacife pra meter a porrada no Superman se ele quiser. Porque o Aquaman, tradicionalmente falando, né, ele tem ligação com deuses mitológicos, tem o tridente, e lida com magia, e magia fere o Superman, e ele meio que defendeu o Aquaman ali. Então eu entendi, eu pensei, opa, vai vir um negócio muito bacana. Acabou que o Snyderverso é legal, mas o universo DC como um todo parece um coito interrompido, em todo aquele potencial que a gente tinha. Não só pro Aquaman, mas pros outros heróis, tipo assim, ficou interrompido, sabe? Então é por isso que eu fico pensando assim, como é que vão trabalhar o Aquaman nesse novo universo? Será que eles vão trazer uma pegada mais tradicional? O cara que fala com peixe, que o cara que é de dois mundos, coisa que o Aquaman do Momoa tentou ser e acabou não sendo muito bem. E eu fico pensando, qual vai ser a escolha do ator? Será que vão pegar um cara desconhecido? Será que vão pegar um cara conhecido? Eu fico, minha torcida aqui, a gente já falou isso no cast passado também, a minha torcida aqui é pegar o Alan Ritchson. Ele foi o Aquaman lá no Smallville, cara. Podiam pegar ele agora, porra, que tá com 100 quilos, grande pra caralho, pra ser do cinema. I'm the king of Atlantis. I am Aquaman. Vocês acham que o Aquaman do Momoa tirou essa ridicularização do personagem? Essa coisa do ridículo do personagem? Ô, Marcos, eu ia falar exatamente isso. Eu ia dizer isso porque, assim, o Jason Momoa, mas também muito pela visão que eu acho que o Snyder trouxe pro universo, que foi esse Aquaman um pouco mais durão, né? O Jason Momoa, ele tem o carisma. E o Aquaman, ele era um personagem que a galera zoava muito, como a gente estava falando aqui. O próprio Jason Momoa achou um pouco ridículo quando ele foi chamado para fazer o teste do Aquaman. Uhum. Então, quando o Snyder traz ele lá no Batman vs Superman, no Liga da Justiça, a galera, muita gente nem conhecia o Aquaman, saca? Era um herói que as pessoas não tocavam no nome. E o Jason Momoa, ele consegue trazer esse personagem à tona aí pra ele ficar conhecido nível aos outros heróis que a gente tem hoje em dia. Você sabe o que é engraçado? Eu nunca tive essa percepção do Aquaman sendo ridículo. Vocês sabem por quê? Porque eu não vivi tanto a época dos Super Amigos, que era absolutamente ridículo. Eu vi pouca coisa. Não li os quadrinhos até... Comecei a ler quadrinhos engraçados. Comecei a ler quadrinhos só da fase adulta. E aí eu já comecei a ler Aquaman com o Jeff Jones e o Ivan Reis, no 952. Mas o meu primeiro contato verdadeiro com Aquaman foi com Liga da Justiça Sem Limites. Liga da Justiça é maravilhoso esse desenho. Aquela animação. Então eu nunca tive na minha cabeça essa ideia do Aquaman ser um sujeito ridículo, porque ele é muito badass naquele desenho. Eu acho que essa reformulação dele foi por
conta de alguns escritores, né, e tal. Se eu não me engano, eu acho que essa reformulação do Aquaman começou na segunda metade dos anos 90 nos quadrinhos, eu não tenho certeza. E aí, quando veio o Liga da Justiça lá pro início dos anos de 2000 e o rebrand, que foi o Liga da Justiça Sem Limites, ali a gente via um Aquaman que era fodão. Era o cara que não sabia trabalhar em grupo, era um cara antipático, mas era um cara fodão que resolvia o problema. O cara era rei, o cara era guerreiro, o cara era pai, o cara na marra teve que aprender a ser diplomata. Então ele tem aquela coisa dele perder o braço, tem um arpão no lugar do braço e tal. E assim, se você eu não me engano, que ele perdeu salvando o filho, né? Não foi uma parada dessa? Aí, salvando o filho. Sabe? Podia ter usado isso no filme. Que eu acho que isso vai ser aproveitado no Aquaman nessa nova DC. Eu acho que eles vão por esse caminho. Vai ter um arpão no lugar do braço. Eu acho que vai por esse caminho, sabe? Que é essa reformulação que deram pro personagem. Porque assim, se você olhar o desenho do... Eu também já falei isso em gravação passada. No Liga da Justiça e o Liga da Justiça Sem Limites, a gente vê que o Aquaman, ele é um cara que ele é antipático, ele não sabe trabalhar com ninguém. O Momoa, se você pegar o Momoa fisicamente, ele se assemelha com esse Aquaman do desenho. Ele é cabeludo e barbudo. O Momoa só não é louro. Mas você via que tinha coisa ali. Eu entendi qual foi a visão do Snyder. Olha só. Vamos fazer isso aqui que era no desenho do Liga da Justiça e no Sem Limite. E vamos botar você pra fazer isso. Aí eu entendi. Porque muita gente ainda tinha aquela associação do Aquaman lourinho, coxinha dos anos 60. Então as pessoas esqueceram ou não sabiam dessa reformulação que o Ivan Reis trouxe, que o Jeff Jones trouxe e tal. Só que o Aquaman ficou muito piada. Por quê? Porque esse universo DC, ele não sabia pra onde queria ir. E aí tinha o Liga da Justiça do Snyder, tinha o Liga da Justiça do Joss Whedon, então ficou tipo duas linhas narrativas diferentes, e aí tu não sabe, cara, qual é qual, e aí acabou prevalecendo o Aquaman Jason Momoa do My Man, e tá tomando cerveja, e cai na poça bêbado e tal. É por isso que eu acho que o James Gunn vai fazer diferente na nova DC, e talvez ele pegue ali o que realmente deu certo no personagem, no quadrinho e na animação do Liga da Justiça. Ele vai trabalhar isso. Talvez ele seja até um pouco mais sisudo, porque esse Aquaman agora do Momoa, ele é divertido. Talvez eles até consigam trazer uma certa dose de diversão pro novo Aquaman, mas vai ser um cara mais sisudo, talvez para diferenciar do Aquaman que a gente tem agora, que tá saindo de cena. Cara, vamos esperar. Eu acredito que aquele universo do Snyder, sempre gostei de ver ele como uma graphic novel, né? Uma coisa à parte. Inclusive com o Snyder Cut lá terminando bem aberto, assim. Eu queria muito também ter visto a continuação daquele universo, mas eles misturaram tudo lá com o DCU, e aí ficou aquela salada e tem gente que não sabe a diferença daqueles heróis do Snyder para os heróis do DCU, de fato, né? É meio triste, porque assim, era um universo que eu gostava pra caramba. Eu acho que o Zack Snyder, ele dirige super-heróis como poucos diretores fazem, né? Ele faz os atores acreditarem que eles são aqueles heróis. E isso faz muita diferença. Eu adoro todos os filmes que ele fez pro DCU. O Zack Snyder, ele seria muito bom dirigindo anti-heróis, não super-heróis. Por exemplo, acho que eu já falei aqui no MesaCast, eu acho que poderiam dar pra ele o Lobo, por exemplo, que é um anti-herói. Eu acho que se tu vê os filmes dele onde ele dirige anti-heróis, são ótimos filmes, cara. Eu acho que ele não pega adaptação de quadrinho tão cedo, porque o cara recebeu tanto hate, né? Coitado. Que eu acho que ele recebeu hate, mas recebeu love também. Ele recebeu love também. A galera fez uma campanha pra sair a versão dele. E o povo... Que inclusive foi algo inédito, né? A gente nunca viu uma campanha como essa e a gente conseguiu o que era considerado impossível, né? Que foi o Snyder Cut. Exato. E tipo, eu, por exemplo, eu gosto mais do Snyder Cut do que o Liga da Justiça, apesar de gostar do Liga da Justiça, do Whedon. O Liga do Whedon poderia ser bem pior do que realmente aí não foi. Só que pra mim o Snyder Cut, né? O Zack Snyder Justice League é muito melhor. Eu diria até que o grande problema do Snyder Cut é aquela palhaçada dele botar aquela razão de aspecto, 4x3, e usar a desculpa de que era pro IMAX, o que não faz o menor sentido. Mas, fora isso, eu vou fazer uma campanha Release the Snyder Cut Widescreen. Abre um parênteses aí, eu li, não sei se isso vai pra frente, mas eu li que este ano eles estão querendo lançar o Snyder Cut no cinema em IMAX pra gente poder conferir aí. Não. Mas IMAX mesmo ou IMAX 4x3, cacete, da década de 30? Não, o IMAX mesmo que a gente tem hoje em dia aí, porque parece que quando o filme foi lançado, o Snyder exibiu lá na casa dele, ou em algum cinema grande aí, e o filme foi exibido em IMAX, né? Não com a tela cortada no 4x3 como a gente viu aqui. Foi exibido na tela do IMAX mesmo. E parece que esse ano, se Deus quiser, vamos esperar aí. Eles vão lançar o filme em IMAX. Olha... Com 15 minutos de pausa, porque 4 horas não é brincadeira não, hein? Verdade. I'm the king of Atlantis. I am Aquaman.
sobre o Yahya Abdul Mateen, eu não sei falar o nome desse cara. Eu fiquei olhando pra ele nesse filme como a Raia Negra e eu acho que ele daria um bom Lanterna Verde, hein? Acho que seria bem aceito aí nesse novo universo DC, né? Assim, só acho. Eu acho que seria uma boa escolha, sim, o Efraim. Ele é um cara meio durão também, né? E eu acho que o Lanterna, ele tem que ter essa parada justamente também por ser um ser de um outro planeta, né? Então, assim, os poderes, no caso. Então, eu acho que ele tem muito a ver com esse personagem, mas eu não sei se o James Gunn vai querer aproveitar muito esses caras da DC passada, não. Por exemplo, ele falou que o Besouro Azul vai voltar, né? Mas eu ainda tenho minhas dúvidas, cara, porque eu não sei se eles querem muito aproveitar o que já passou. Sim, ele vai manter ele vai manter os dele, né? Porque a galerinha do Pacificador, Esquadrão Suicida e a mulher dele estão, né? Porque ele é malandro, né? Ele vai deixar o que ele acha que deve. E o irmão também, Xangan. O Efraim falou um negócio certo. O Pacificador, a galera vai continuar porque aquilo ali literalmente já era um filme dele, né? Já era ele apresentando pro universo. Inclusive vai ter a segunda temporada do Pacificador aí, que é um universo que eu gosto pra caramba. Depois de muito bate-boca... Efraim? Acho que ele caiu. Aquele bug. Já ele volta. Os aniversários do Zack Snyder, acabei de ver aqui. Ih, ó, coincidência, falando do cara aqui. Alguns momentos depois... Galera, sendo assim, qual é a nota que vocês dão para Aquaman 2, O Reino Perdido? Tava de bom humor quando eu vi o filme, então eu vou dar 3 cadeiras, que é o equivalente a uma nota 7, né? Porque 3 cadeiras é nota 7, 8. Então eu vou dar 3 cadeiras aí, que é o equivalente a uma nota 7, porque pra mim valeu a diversão, eu não acho que é essa água de valão toda que o pessoal tá falando. Não é uma água de valão, não, mas é um filme, lá, tanto faz, whatever, esqueci, como o Igor falou antes, esqueci, terminou o filme, eu já esqueci do filme, já não sabia mais nada que não tinha acontecido, enfim. É um filme ok, com bons visuais, tem momentos bons, o visual do filme é legal, a dinâmica do Orm com o Aquaman é muito legal, gostei bastante, mas é um filme que não se arrisca. Não tem o Willem Dafoe, ele tava com problema de agenda, aí ele não pôde gravar. Ele devia estar gravando Pobres Criaturas. Talvez. O filme lá do Vampiro, que vai lançar esse ano também. É verdade, isso, pode ser, mas era problema de agenda mesmo. E tem um outro filme com ele que lançou, acho que no streaming agora, que eu esqueci qual o nome, que ele tá num apartamento, sei lá. Ele fica trancado, eu acho. Isso. Ele gravou pra caramba há pouco tempo. O cara trabalha pra... O Willem Dafoe precisa ser mais reconhecido em premiações. O cara é sensacional. Pobres Criaturas, ele arrebenta. Mas falando do Aquaman, então eu acho que é um filme que não arrisca e com isso é um filme esquecível, né? Diferente do primeiro, eu tenho excelentes memórias do primeiro, então pra mim é um filme que eu dou 2 cadeiras. Cara, é aquilo, né? Apesar de eu ter falado que assim que ele acabou, passou 30 minutos, eu já esqueci completamente do filme, mas eu não posso deixar passar que enquanto eu tava assistindo, eu tava gostando daquela história ali, eu tava curtindo aqueles personagens, eu dei risadas assistindo ao Aquaman, saca? Não gargalhadas, mas eu dei risadas. Então assim, apesar dos pesares, ele é um filminho Sessão da Tarde que pra mim fica à frente de muitos filmes de super-herói, inclusive The Marvels aí, como a gente já falou. Então eu fecho a nota com 3 cadeiras também pra Aquaman 2, O Reino Perdido. É isso aí, galera. Eu espero que o Willem Dafoe volte pra DC, talvez aí não DC Elseworlds aí, como o Coringa, né? Mas isso aí é só um desejo meu, inclusive é um desejo do ator também, né? Porra, quem dera se ele fosse um novo Coringa, pelo menos no multiverso assim, ele ser um Coringa. Nossa, seria top. Isso é maneiro, hein? Aí vai ser o terceiro Coringa ganhar o Oscar. E vai ter aquele lance dos 3 Coringas, né? Ia ter o Coringa do DCU, o Coringa do Fênix e um Coringa à parte aí. Seria maravilhoso. E é isso, galera. Se você quiser que a gente fale de algum filme, de alguma série, quiser que a gente fale de Marvel, quiser que a gente fale de DC, manda um e-mail pra gente, mesapra04@gmail.com, 04 numeral, ou então uma DM lá no Instagram, Mesa pra 4. E olha, manda pra gente também as 5 estrelinhas no Spotify, Deezer ou outros, pra gente não ficar lá embaixo que nem Atlântida no filme, né? Ali afundando. Valeu, galera. Até a próxima.